A paz do Senhor, eu quero saudar os amados irmãos pela graciosa e bendita paz do nosso bom Jesus. Estamos aqui para mais um dia navegarmos no conhecimento do mundo das Escrituras. E permita que eu faça uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta hora, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Estamos aqui, meu Pai, para falarmos a Tua Palavra. Como ela é Tua Palavra, o Senhor tem que estar aqui. Ajuda-nos a perceber a Tua Palavra, sobretudo a colocá-la em prática. Ajuda todos, meu Pai, os emissores e os receptores. Os abençoe, se faça presente aqui, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Aleluia. Hoje vamos estar falando sobre a expansão do Evangelho no contexto da vinda de Jesus. O nosso tema é: este Evangelho será pregado. Quando a gente diz este Evangelho, qual Evangelho? Estamos a falar do Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro. Me parece um pouco problemático dizer Evangelho verdadeiro, porque é suposto que o Evangelho seja todo ele verdadeiro. Portanto, não era expectável que existisse algum Evangelho que não fosse verdadeiro. Mas, como estamos no pós-modernismo, onde tudo já se inventou, o que se faz é reinventar o já inventado. É por isso mesmo que alguns irmãos não têm problemas em reinventar o Evangelho. Se calhar por interesses próprios, lhe dão o seu direcionamento, só não conseguem aumentar as leis que Deus já destinou lá desde o início. Mas qualquer coisa hoje que a Bíblia diz nada, existe alguma vontade, alguma força. As pessoas neste mundo em que nós vivemos tentam trazer novos argumentos pró eles ou para seu próprio interesse. Então, qualquer invenção, qualquer renovação, qualquer aumento no que a Escritura Sagrada diz, tem em vista a responder os interesses pessoais. E esta é a razão pela qual nós falamos, diferenciamos este Evangelho genuíno, original de Cristo, dos tantos outros que, infelizmente, nós deparamos todos os dias. Bom, como dizia, nós estamos no contexto do capítulo escatológico de Cristo. Jesus está falando das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Na verdade, estamos a falar do contexto do fim do mundo. Ele reorganiza, ele arruma as coisas que vão preceder, aliás, que vão anteceder o fim das coisas, o fim do mundo. Então ele fala de várias coisas político-sociais, da vida normal, mas também ele fala da sua própria palavra. Se o irmão se lembra, estamos num contexto em que Jesus existe fisicamente e ele lida com os seus próprios discípulos. Ele já havia percebido
que o mundo lhe é hostil, as pessoas que beneficiam da sua palavra, por vezes estão contra ele. Então ele predisse que, olha, este evangelho que hoje está sendo sufocado, as pessoas não querem saber dele, as pessoas o ignoram. E para além de o ignorar, eles combatem as pessoas que abordam este evangelho. Se você correr um pouco, há de perceber que quando Jesus entra em Jerusalém, ele chora. Ai, Jerusalém, tu que matas os profetas. Porque ele sabia que ele também ia ser morto. Mas antes disso, ele assegura para as pessoas que vão continuar com o seu trabalho. Por que ele prepara os continuadores? Porque ele sabia que assim que ele partir, era importante que o trabalho continuasse. Ele parte fisicamente, mas a sua ideologia, a sua crença, principalmente o seu ministério, não somente vai continuar, como também crescerá mais. Por quê? Na sua onisciência, Deus sabia que o mundo daria estes passos todos aqui onde nós estamos. Ele já falava da multiplicação da ciência, já falava das pestes, já falava das doenças incuráveis, já falava da nação contra irmão, contra a nação, levantará-se irmão contra irmão, já falava também do amor que esfriará. E se nós observarmos o que se passa ao nosso redor, o que nós vemos é que o amor já esfriou. Até uma pessoa planejar, desenhar plano e executá-lo de matar seu irmão, é que o amor já esfriou. Esse era um dos sinais. Mas hoje estamos a falar deste sinal da palavra. Ele dizia que este evangelho será pregado em todo o mundo. Aleluia. Sabe, irmão, a palavra que o irmão está ouvindo agora, há tantas pessoas aqui na nossa província, aqui no nosso país, que nem sequer ouviram que existe. Mas a garantia do próprio a palavra, do próprio verbo, ele está a dizer que este evangelho vai ser pregado a todo mundo. Quer dizer, está a dizer, se ele é a palavra, está a dizer, eu, Jesus, devo ser conhecido por todos, na versão escrita, antes que eu venha já glorificado. Porque quando eu voltar já glorificado, eu quero voltar com as pessoas que me conheceram e me aceitaram. Vamos ler juntos aqui o livro de Mateus, capítulo 24, e vamos ler a partir do versículo 1, o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? É essa pergunta que desencadeou o discurso de Jesus. Ele queria dar os sinais para os seus discípulos em resposta à sua pergunta. Eu acho que os discípulos mostraram algum direito, em outras palavras, reclamavam algum direito. Nós, como sendo pessoas mais próximas a ti, nós temos o direito de saber como ou quando é que essas coisas vão acontecer. Por favor, o Senhor pode surpreender a todo mundo, menos a nós. Nós nos achamos na legalidade, no direito de saber como e quando essas coisas vão acontecer. E Jesus começa então respondendo, dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Veja que eles pediam sinais, quando é que vai acontecer? E Jesus disse, senhores, estejam atentos, ninguém vos engane. Por que Jesus ele traz esse assunto como mais importante? É que o que está cheio agora é o engano.
facilmente as pessoas podem tentar falar daquilo que nós pensamos que é verdade, quando é uma suposta verdade. É algo que está envolto à mentira. Ou seja, por fora parece uma verdade, mas dentro é uma mentira com M maiúsculo. Então Jesus dizia aos discípulos: tende atenção para que ninguém vos engane. Então ele começa a descrever os cenários, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e infelizmente enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Por quê? Porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque os discípulos pediram os sinais e a data. Eram tipos metódicos, né? Eles não queriam problemas com Jesus, queriam saber se é dezembro que ela devia, então eu posso estar na minha vida, de janeiro até novembro, ou de janeiro até outubro, então começo a me concentrar naquele dia que há de vir. Mas é assim que nós somos. Mesmo quando vamos fazer uma prova, mesmo sabendo que o tal dia tal é dia do exame, nós se calhar nos empenhamos no estudo. Mas enquanto não chega a data, temos tempo para passear, tempo não sei o quê. Mas quando o dia do exame chega, praticamente nem dormimos. Porque sabemos que o dia é ali, já não passa. Os discípulos queriam isso. Jesus não foi pelo caminho deles. Ele só disse: pessoal, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vocês hão de ouvir coisas terríveis, mas cuidado, não é fim. Isso tudo deve acontecer, preparando a minha vinda. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas, infelizmente, são apenas o princípio das dores. Agora, se temos terremoto, fome, peste, e isso é só o início, imagina o fim. Imagina o fim. E ele continua: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aí a questão começa a azedar por causa de sermos filiais de Cristo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O versículo 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Ou seja, se existe um falso profeta, é que pelo menos existe um verdadeiro profeta. Agora, o problema é diferenciar o falso do verdadeiro. Ou seja, separar aquele que é verdadeiro e não misturá-lo com o falso. Agora, essa tarefa requer muita, mas muita bênção e sabedoria da parte de Deus para nós. Porque se nós não fizermos isso, facilmente poderemos ser enganados. Nenhum profeta virá dizendo que ele é falso profeta, não. E não chegará aqui falar dele, não. Ele vai falar de Jesus, falar dos milagres, falar da Bíblia, conhecer a Bíblia, vai fazer tudo isso, mas é falso. Então, para não te enganar, a minha irmã ou o meu irmão precisa estar capacitado, precisa estar dentro da palavra acautelai-vos. Porque se você tem uma cautela com Jesus, você vigia, você ora, certamente você poderá distinguir o falso do errado. Lembra-se da parábola do trigo e do joio? Os trabalhadores, os cefeiros, foram assim peremptórios: Senhor, dá-nos lá a autoridade, autorização, nós vamos queimar todo o joio. Jesus disse: não, vocês podem ir lá no campo do joio e do trigo, quererem tirar o joio, mas por causa primeiro de alguma raiva, quem fez isto aqui? Não sei, que vocês podem tirar o trigo, a querer tirar o joio. Então não, deixa tudo crescer junto. Vamos ver quando chegar o tempo da ceifa ou da colheita, porque joio é joio, trigo é trigo. Então é preciso que o irmão esteja atento, porque os sinais do falso profeta, infelizmente, são idênticos aos sinais do verdadeiro profeta. Então é preciso ter uma cautela e muita calma para você lidar com este assunto. E a Bíblia diz também: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Irmãos, este é um assunto chave, é um tópico muito importante, que é necessário saber perseverar até ao fim. É preciso ser resistente, é preciso não ser um tipo facilmente abalável ou
abanável. Precisa ter os teus pés assentes no chão. Qual é o chão? É a pedra. Quem é a pedra? É Jesus. Você precisa ter a sua fé cimentada na pessoa de Jesus Cristo. E aqui o versículo 14, que é o versículo-chave. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Só daí é que virá o fim. Onde vir Covid-19, Covid-20, Covid-30, não sei que há de vir muitas coisas. Mas enquanto esta palavra não ser pregada a todas as gentes, então o fim não vai chegar. O grande indicador que nós temos, o grande termômetro, é a palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós não somos cientistas, não conseguimos ler as estrelas, não sabemos ler a cosmologia, estamos inseridos numa cosmovisão complicada, mas a palavra de Deus que nos ama, ela traz argumentos próximos a nós. O grande indicador é a pregação da palavra. É incrível que o meu irmão pode, se calhar, não saber que aqui em Moçambique temos várias religiões. E se você visitar o relatório do último recenseamento geral da população, que foi em 2017, salvo engano, você vai perceber que nós somos mais ou menos, até aquela altura, 26 milhões de habitantes. Agora vamos para os 30. Mas a maior religião que está aqui em Moçambique é daquelas pessoas que têm ou religiões tradicionais ou, infelizmente, que não conhecem a Cristo. Veja, a Bíblia está a dizer que este evangelho, não está a falar dos outros, porque nós temos muitas religiões aqui. Há religiões que têm um livro como o seu guia, outras têm outro livro como seu guia, mas pelo menos o nosso está a dizer que este evangelho, esta palavra que nós temos, a Bíblia Sagrada, tem que ser pregada a todas as gentes, pessoas que falam todas as línguas, pessoas que não foram à escola, pessoas que estão em lugares inacessíveis, pessoas más, os insurgentes devem ter acesso a esta palavra. Só daí virá o fim. Então, meus irmãos, o grande indicador que nós temos aqui é esta palavra que nós estamos lendo aqui. Porque aqui precisamos, para entender um pouco bem, voltar ao capítulo anterior. Porque Jesus apresenta numerosas acusações contra os chefes judeus pelo seu mau uso da lei de Deus. Quer dizer, eles têm a lei de Deus, mas a usam mal, a usam para o seu próprio interesse. Ele então conclui sua condenação profetizando consequências dos erros deles. Portanto, os judeus tinham morto pessoas de Deus no passado. Lembra que eu disse que quando Jesus entra em Jerusalém, ele diz: "Ah, Jerusalém, tu que matas os profetas." Os profetas de Deus eram simplesmente mortos. Atenção que morreram, mas não foi o fim. Décadas passaram, séculos passaram, até aqui. E o fim ainda não chegou. Pode, eventualmente, alguém perguntar, mas como a gente fala de que o fim está próximo, quando se fala deste assunto já mais de milênios? Mas olha, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então estamos a dizer que se nós considerarmos 1000 anos como um dia, então aquele ano que Jesus nasceu foi antes de ontem. Foi antes de ontem. Então, se calhar hoje estamos no 3º dia na contagem de Deus. Então não podemos dizer que as coisas estão más. Não. Agora, Jesus agora passa no tópico da vinda dele, concernente a quando acontecerá o fim do mundo. Diferente do fim de Jerusalém, o tempo do fim do mundo não é conhecido. Nem mesmo Jesus sabia quando será o fim. Isso podemos apanhar no livro de Mateus, capítulo 36. Veja como Jesus chama este evento aquele dia. Porque quando ele diz aquele dia, ele está a especificar o dia da ocorrência destes fatos. Veja quando os discípulos levam Jesus para apresentar a estrutura do templo. É ele que diz: "Senhores,
Eu estou a vos dizer que neste edifício todo que o Senhor está a mostrar, não vai ficar pedra sobre pedra. Está a falar de Jerusalém, vai ser destruída. Mas a data da destruição de Jerusalém nada tem a ver com o fim do mundo. Portanto, o fim de Jerusalém seria precedido por eventos inusitados, mas no fim da era, os tempos parecerão normais. Paulo disse que as pessoas seriam tendo pensamentos contentes, de paz, e da coisa que mais falta hoje, que é a segurança. Podemos ver a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Nada de inusitado precederá o fim, nenhuma advertência, nenhum sinal, nada para marcar adiantamento do evento. Portanto, sem advertência antecipada, não há possibilidade de preparação para o fim do último momento. Portanto, irmãos, precisamos de estar preparados para o evento ocorrer a qualquer tempo. Quer dizer, pode acontecer, eu não sei, pode acontecer que a gente não termine esta administração. Deus pode me levar, ou pode levar ao irmão desse lado, porque não temos indicação. O que nós sabemos é que, fazendo uma coleção daqueles sinais que ele disse que antecederiam a sua vinda, são muitos, mas o que nós sabemos é que este evangelho ainda não alcançou a todas as gentes. É verdade, a palavra já é pregada, a palavra já muito se disseminou nesta humanidade, neste mundo, mas nós temos conhecimento de pessoas que ainda não sabem que existe Deus. Então, estas pessoas estão à espera de que chegue a palavra e aí virá o fim. Agora, como é que elas vão chegar a esta palavra? É que a palavra, os pés da palavra, somos nós, é o irmão aí. Se Deus, nesta altura, vai usar homens e mulheres para dinamizarem a propagação do Evangelho. Veja agora nesta época de confinamento em que nós estamos, muita coisa parece que parou. Mas de outra forma, a palavra de Deus está sendo divulgada de forma graciosa e em termos de quantidade muito maior. Eu estava neste último domingo procurando ver cultos online, em direto, né? Estou a falar de cultos daqui da nossa província, do nosso país, mais ou menos, né? Coisa que era impensável antes da pandemia. Pensar culto online, se calhar é depois do culto e tudo mais. Mas eu acho que vi acima de 24 cultos em direto. Eu tenho a escolher qual é que eu quero. E, meu irmão, isso não existia antes. É um sinal para quê? Para que a pessoa, mesmo não querendo ir à igreja, tenha acesso a esta palavra. Por causa mesmo dos cultos online, eu tenho um colega que falava conosco sobre os cultos. Ele disse: eu vi o vosso culto online. Eu, como é meu amigo e colega também, disse: mas que achou? Ele disse: eu tenho muito tempo sem ir à igreja. Aliás, a última vez que eu fui à igreja foi quando fui cobrir a campanha política de um candidato numa igreja. Significa que, desde que passou a campanha eleitoral, nunca mais foi à igreja, porque ele não quer saber nada de igreja. Mas por causa dos cultos online, que foram obrigados por causa da pandemia, até aquela pessoa que não queria, não tinha acesso ao culto, já tem. Portanto, não é tudo que está mal. Vamos agora falar sobre os sinais do fim. Em Mateus 24, vemos o quinto e último sermão de Jesus apresentado por Mateus, deixando clara a sua superioridade como profeta prometido desde o Antigo Testamento. E já tínhamos promessas sobre profetas desde o Deuteronômio 18 e 19, o papel do profeta, mas aqui Jesus, ele assume que de fato ele é superior. Este sermão é sobre manifestação do reino, onde encontramos o ensino escatológico. O objetivo é mostrar um paralelo entre Moisés, autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, e o Senhor Jesus, apontado como o enviado de Deus, o Messias prometido, o filho de Davi,
e o Rei dos Judeus. Depois dos discípulos terem perguntado, como falamos isso, Jesus começa a mostrar os sinais que antecederão tais fatos. Antes que venha o fim, o Senhor Jesus anuncia que grandes tribulações atingirão Jerusalém e toda a terra de uma maneira geral. Como falamos, são os falsos cristos que vão aparecer, os falsos profetas. Mas como dizemos, é que este evangelho deve ser pregado e chegar a todas as gentes. Agora, quais são os recursos que este evangelho poderá usar para chegar a todas as gentes? Alguns dos recursos são esses tecnológicos que nós estamos a ter acesso agora, que ajudam a propagar, se calhar de forma mais rápida e mais contundente a palavra de Deus. Ela vai chegando aí e assim as coisas vão acontecendo de forma um pouco mais veloz e um pouco também um pouco mais agressiva, podemos assim falar. O evangelho é pregado de forma agressiva. Agora, vamos lá. A Bíblia está dizendo para nós aqui que este evangelho, eu quero que o irmão se detenha na palavra este evangelho. Este não dá espaço para nós pensarmos em qualquer outro tipo de evangelho. Não. Só este que é o evangelho verdadeiro. Agora, este evangelho verdadeiro tem que estar imbuído de verdade. Tudo que é falsidade, tudo que não presta, que por algum motivo tenha acompanhado este evangelho, tem que cessar. Para o evangelho ir puro. Tá? Este evangelho puro, este evangelho genuíno, deve ser pregado a todas as gentes. Encontramos aqui um sentido de amor do próprio Jesus quando fala todas as gentes. É uma palavra não muito comum, todas as gentes. Mas é isso mesmo, as gentes. Geralmente, usamos a palavra gente para... Quer dizer, o termo gente não é um termo assim polite, não é um termo assim gentil, é um termo vulgar. Então, a palavra gentil, já que é um pouco, gente aliás, já que é um pouco vulgar, significa que até gente igual à palavra, gente vulgar, deve ter acesso a esta palavra. Por quê? Você lembra da profecia de Isaías que este evangelho vai ser pregado para os pobres. Então a palavra tem que chegar também para os pobres. Por quê se diz os pobres? Porque era suposto que os não pobres, ou se espera que os não pobres tenham acesso à mídia, tenham acesso a podem comprar Bíblia, sabem ler, falam com o mundo, têm o mundo nas mãos. Então eles não precisam, se calhar, de nenhuma atenção, como os pobres não sabem que existe Jesus. Portanto, vivem como se de animais se tratassem. Mas a Bíblia está falando também dessas gentes têm que ser alcançadas. Quando nós falamos de gentes, não somente do extrato social, mas até do extrato mais ou menos de identificação, por exemplo, linguístico. Sabe que a gente que se mata só porque um é da tribo A e o outro da tribo B. Gente que se mata porque um fala a língua A e o outro fala a língua B. Isso tem sido motivo para chacina entre homens. Mas isto, como a palavra diz, falta o amor. Agora, se o amor existir, aliás, para o amor existir, precisamos de pregar esta palavra. Quando nós lemos a Bíblia, percebemos que Jesus ele operou muitos milagres, que quantificamente podemos falar de 35 milagres. Mas o primeiro que Jesus operou foi o famoso, onde ele transformou água em vinho. Vamos lá. Estava numa festa. Festa é multidão, é alegria, às vezes é exagero. É aí onde Jesus entrou e marca o início de uma grande jornada que terminou com a nossa libertação. Então, Jesus começa a operar milagre cheio de gente. Aliás, primeiro, Jesus nasce. Lembra que o nascimento dele havia um recenseamento geral da população que obrigou José e Maria a migrarem, para poderem se recensear na sua terra natal. Jesus nasce no contexto de muita gente. Jesus opera o primeiro milagre no contexto de
muita gente. E Jesus é morto no contexto de uma festa também de muita gente. Então Jesus tem a ver com multidões. E veja, as promessas dele é que quando ele voltar, toda a gente, e essa parte que lemos aqui, é que esta palavra tem que ser pregada a estas gentes. Portanto, nós devemos saber que Jesus sobrevive não, Jesus relaciona-se conosco todos, ele não faz acepção de pessoas. Então, neste momento em que nós já estamos aguardando o tópico da vinda dele, o tópico da expansão desta palavra, o tópico da massificação da palavra de Jesus. É assim que nós estamos entendendo algumas coisas que acontecem aqui. A palavra dores, em Mateus 24, significa literalmente, porque ele comparou as dores que virão como dores de parto, que nós já ouvimos, conhecemos histórias, mas pelo menos nós homens nunca sentimos. Mas já acompanhamos que é de fato uma situação única. Deus compara isso com essas dores de parto. Mas é uma dor violenta para gerar alegria. Então, nós vamos passar por um momento violento para alcançarmos a alegria. Então, hoje, a terra tem dores de parto contínuas, segundo escreve Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Mas durante os 7 anos de tribulação que virão essas dores, aumentarão a intensidade e frequência até que chegue a era do reino, o tempo da regeneração. Aqui, no versículo 14, parece que esses versículos que partem do 9 até o 14 falam da última metade das 70 semanas de Daniel. E aí virá o fim como a conclusão de tudo. Meus irmãos, os servos de Deus são odiados de todas as gentes, porque o homem do pecado governará o mundo e ele perseguirá os que não o adoram. Portanto, enquanto hoje temos liberdade para falarmos, para pregarmos, vai chegar um tempo em que essa liberdade será privada. Esse evangelho do reino, a evidência final do fim do mundo, será a proclamação deste evangelho, conforme nós já temos falado. Então, Mateus 24, 13 e 14 mostram o que acontecerá antes que este evangelho seja pregado. O evangelho, que é literalmente boas novas, não significa que o holocausto final da grande tribulação, conhecido como Armagedon, será genocídio e a destruição de todas as pessoas, pois o Senhor Jesus Cristo intervirá para pôr fim, para dizer chega de destruição e preservar algumas pessoas que farão parte do seu reino aqui na terra. Ao que parece, isso se cumprirá com os 144 mil de Israel, que serão selados, descritos no livro de Apocalipse, capítulo número 7 e capítulo de número 8. Agora, vamos lá ver as provas de que estes sinais são como um relógio para o fim do tempo. É um dos tópicos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele também que morrer por amor a Cristo. Porque aquele que perseverar vai ser salvo. E também será salvo aquele que tiver sido morto por se agarrar à palavra. Dizer que eu daqui não saio. Este Cristo eu não abandono. Este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O fim é a derrota do anticristo, o juízo final, e Jesus está dando uma resposta resumida àquelas duas perguntas dos seus discípulos. Então, após falar de todos estes sinais, dos versos 5 a 12, Jesus fala do fim aqui no verso 14. Isso prova que os sinais são o relógio escatológico de Deus, porque depois desses sinais todos vai chegar o fim. Meu irmão, nós vamos terminar este estudo falando consigo especificamente deste versículo 14 mais uma vez. Este evangelho do reino
Primeiro falamos deste evangelho, este evangelho, porque há várias facções do evangelho, mas estamos a falar do evangelho do reino. Como temos falado muitas vezes, alguns evangelhos promovem famílias, alguns evangelhos promovem nomes, alguns evangelhos promovem pessoas, mas nós estamos a falar do evangelho do reino. O evangelho do reino promove o próprio reino e o próprio rei. Portanto, a palavra que nós pregamos, se ela não é de Jesus, como Paulo falava, que seja anátema. Nós estamos a pregar o evangelho do reino. Então, nós somos convidados, nesta altura, a nos juntar, a nos disponibilizar. Para quê? Para sermos porta-vozes, porta-palavra, porta-reino, que vai de porta em porta trazer a luz. Porque este evangelho é o evangelho da luz. Este evangelho é vida. Este evangelho é vitória. E tantas famílias estão perecendo neste mundo por falta deste conhecimento. Tantas pessoas estão mergulhados na escuridão por falta do conhecimento desta palavra. Mas a grande novidade é que Deus conta comigo, Deus conta com o irmão, com a irmã, para sermos agentes disseminadores desta palavra. Só aí virá o fim. É tempo de cada um se colocar como missionário da palavra de Deus. Cada um deve ser porta-voz, ajudando o seu semelhante. A Bíblia fala de nós sermos testemunhas. Só testemunha quem viu. Só testemunha quem sabe. Não posso ser testemunha e quando chegar a minha vez de depor, dizer porque eu ouvi. Não. A sequência dos porque disseram, porque eu ouvi, tem que ter uma cadência, chega ao fim. Então, a última testemunha não pode citar outra pessoa, tem que ter provas, tem que ter evidências daquilo que ele está a falar. Portanto, vamos falando de ouvir dizer, até chegarmos àquela pessoa que não vai dizer que eu ouvi dizer, vai dizer aquilo que ele sabe. Então, nós devemos ser testemunhas desta palavra. Para a minha irmã, para o meu irmão, ser testemunha desta palavra, precisa ter uma relação de proximidade, precisa estar filiado a esta palavra, precisa estar de relações sadias com o dono desta palavra, porque ele precisa de si. Para quê? Para que este evangelho do reino seja pregado a todas as gentes. Como dizia antes, gente daqui da nossa terra, que é a nossa Jerusalém, é onde nós estamos, gente próxima a nós. E daí poderemos também pensar nas gentes de outras nações. Gente, porque é a ordem, nós temos que pensar nas gentes também de outras nações, mas partindo de onde? De Jerusalém, que é onde nós estamos. Todos nós temos algum familiar, algum próximo, algum que tenha relações conosco, que não queira ou não saiba sobre a palavra do Senhor. Então, a Bíblia nos manda ser testemunhas para que este evangelho, aleluia, estamos a falar do evangelho da verdade, chegue a todas as gentes. Gente que nunca recebe doação, gente que nunca recebe visita, gente que não tem nenhuma escolarização, gente que não sabe nada sobre a luz, deve saber este evangelho. Porque quando chega o evangelho, aleluia, chega Jesus, e Jesus é a libertação. Então essa gente vai ser liberta por causa do poder da palavra que nós seremos os porta-vozes. Devemos neste momento, como disse, nos disponibilizarmos para ser a pessoa que há de levar, que há de portar esta palavra, uma palavra que liberta. Olha, você que porta a palavra é diferente de quem traz, se calhar, um cheque, que traz alguma doação, porque essa doação é muito importante, mas não é importante como a salvação, porque a pessoa recebe a doação, vai mudar um pouco de vida, mas o problema é que este evangelho não faz nós terminarmos aqui. Prepara também uma casa para nós lá em cima, porque é o próprio Jesus que falou, disse, olha, meu pessoal, eu vou lá para a casa do Pai,
João 14. E lá há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não poderia vos enganar. Já teria aberto o jogo. Eu vou preparar-vos lugar. Para quê? Para que onde eu estiver, vocês também estejam lá. Mas entre a preparação da casa e o momento em que nós iremos para casa, há um vazio. Esse vazio é o tempo de esta palavra, este evangelho do reino, ir a todas as gentes. Para que não haja casas lá sem dono, porque os donos dessas casas são essas gentes que precisam de mim e de si para serem mostrados o amor. A palavra de Deus, meus irmãos, é amor. As pessoas precisam saber que podem ser desprezadas por todas as pessoas. Podem não contar, se calhar, com a sua família. Podem ser despopularizadas. Podem não contar no censo da sua nação, mas contam no censo celestial. Aleluia! Mas para isso acontecer, ou até que isso aconteça, este evangelho, meus irmãos, deve ser pregado a todas as gentes. E Jesus conta conosco para que a sua palavra chegue lá. Então, que o Senhor te possa abençoar e que todos nós nos disponibilizemos para dizer: Senhor, eis-me aqui. Já para concluir, eu quero fazer um apelo para si, meu irmão. É tempo de nós fazermos valer a nossa chamada. Para fazer valer a nossa chamada é multiplicar aquilo que nós valemos, aquilo que nós aprendemos, é multiplicarmos a vida que foi inserida em nós. Lembra que Paulo fala em Romanos do enxerto? Nós somos uma enxertia, tivemos esta graça. Há muita gente que também precisa ser enxertada nesta árvore da vida. Então, irmão, é tempo de nos disponibilizarmos, é tempo de orarmos por essas pessoas que não conhecem a palavra e que precisam dela, precisam da luz, precisam de receber Jesus como Senhor e Salvador. Jesus não há de descer do céu pessoalmente, Ele quer contar conosco, com a nossa disponibilidade. E que o irmão ore muito, para que de fato neste século Deus use pessoas como a si, como a mim, como a tantos que Ele tem para usar. Deus abençoe. E vamos agora orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Nós te louvamos por este tempo bom que nós estivemos aqui meditando na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua existência. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu poder. Obrigado, meu Pai, por nos separar e nos trazer para o Teu rebanho. Meu Pai, muito obrigado. Estivemos falando aqui, Senhor, sobre os sinais da Tua vinda. E também falamos, meu Pai, sobre este Evangelho que deve ser pregado a todas as gentes. O Senhor precisa de nós para chegar a essa gente. Meu Pai, estamos aqui. Use-nos como te convier. Use mulheres, use homens, use jovens, use crianças, use idosos, porque a Tua palavra, ela capacita. Meu Pai, estamos orando agora pelos irmãos que não te conhecem, pelas gentes que não te conhecem, pelas regiões não alcançadas. Meu Pai, estamos orando pelos nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos hindus, nossos irmãos budistas e demais gentes, pessoas que usam religiões tradicionais. Meu Pai, precisam do Teu amor. O Teu amor, Senhor, é para com todos e se manifesta para com todos. Estamos aqui, meu Pai. Dê-nos visão, dê-nos fôlego, dê-nos poder, dê-nos virtude, dê-nos atrevimento para irmos para lá e chegarmos anunciando a Tua palavra. Meu Pai, nós fazemos esta oração crendo que já recebemos em nome de Jesus Cristo. Amém.